Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos viajar até um lugar onde a lógica do mundo moderno não faz mais sentido. Imagine o cheiro de terra úmida misturado com fumaça de lenha e algo mais, algo adocicado e doentio que paira no ar. Sinta a textura áspera e picante de um saco de estopa contra sua pele, servindo como seu único cobertor. A luz que entra não é a luz suave de um abajur, mas uma fraca e alaranjada fresta que atravessa as rachaduras de paredes de barro, mal iluminando as partículas de poeira que dançam lentamente no ar pesado. Esta é a atmosfera do século XIV, um tempo de caos profundo e de uma praga que sussurrava em cada esquina. E um aviso: você não vai sair dessa jornada ileso. A experiência do desconforto é o primeiro passo para apreciar o conforto que você tem agora. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. O primeiro sentido que te acorda não é a visão, mas o olfato. Um cheiro denso, complexo e profundamente desagradável invade suas narinas. É uma mistura de fumaça de madeira mal queimada, suor humano rançoso, o odor de mofo vindo da palha úmida e, por baixo de tudo, um cheiro pútrido e adocicado que seu cérebro primitivo reconhece instantaneamente como doença. Você abre os olhos, mas a escuridão é quase total. Apenas uma fresta de luz cinzenta e fraca desenha o contorno de um teto baixo, feito de colmo e vigas de madeira escura, enegrecidas pela fumaça que não tem para onde ir. Não há chaminé, apenas um buraco no telhado que parece fazer um péssimo trabalho. O ar é pesado, denso, e cada respiração arranha sua garganta. Você está deitado sobre algo que cede e espeta ao mesmo tempo. Palha suja e compactada sobre um chão de terra batida. Um calafrio percorre seu corpo, um frio que não vem da temperatura do ar, mas de um lugar muito mais profundo. Suas roupas são ásperas, um linho grosseiro que coça e se agarra à sua pele de uma forma desconhecida. Você se senta devagar, e o movimento envia uma nuvem de poeira e pequenos insetos para o ar. Seus músculos doem, como se você tivesse sido espancado. Ao seu redor, na penumbra, formas humanas começam a se definir. Uma família. Um homem de barba emaranhada e rosto sulcado te encara com olhos vazios e desconfiados. Uma mulher, magra e com os cabelos presos num coque desleixado, vira o rosto, tossindo discretamente na mão. Perto do fogo, que arde lentamente no centro da cabana, duas crianças pequenas, de rostos sujos, brincam em silêncio com pedaços de madeira. Eles não são barulhentos e cheios de vida como as crianças que você conhece. São quietos, seus movimentos são lentos, como se economizassem uma energia que não podem se dar ao luxo de gastar. Eles olham para você não com curiosidade, mas com um medo cauteloso. Você é o estranho, o intruso. Você tenta falar, perguntar onde está, o que aconteceu. Mas as palavras que saem da sua boca soam estranhas, e eles te olham com uma total incompreensão. O homem resmunga algo de volta, numa língua gutural e antiga que você não consegue decifrar. É uma versão arcaica de algum idioma europeu, talvez. Mas as palavras são tão distorcidas, o sotaque tão denso, que a comunicação é impossível. O isolamento é instantâneo e absoluto. Você está em um cômodo com outras 5 pessoas, mas nunca se sentiu tão sozinho em toda a sua vida. A mulher então é tomada por um acesso de tosse mais forte. É uma tosse úmida, profunda, que sacode seu corpo frágil. Ela cospe algo escuro no chão de terra. O homem não reage. As crianças não olham. É um som normal aqui. Para você, é o som de um alarme de incêndio. Seu olhar percorre o pequeno espaço. Uma única sala. Não há janelas de vidro, apenas aberturas que podem ser fechadas com tábuas de madeira ou panos.
Os móveis são quase inexistentes. Um banco tosco, algumas panelas de barro perto do fogo, peles de animais penduradas na parede de barro e ripas de madeira. Não há plástico, não há metal polido, não há nada que pertença ao seu mundo. A verdade começa a se infiltrar em sua mente, não como um pensamento claro, mas como uma onda de pânico gelado. Isso não é um pesadelo elaborado. O cheiro é real demais. A coceira em sua pele é real demais. O medo nos olhos daquelas pessoas é real demais. Você olha para suas próprias mãos. Estão cobertas por uma camada de fuligem e sujeira. Suas unhas estão quebradas e pretas de terra. Você não se reconhece. O cheiro de doença volta a te atingir. E agora você o identifica com mais clareza. É o cheiro de um corpo que está lutando uma batalha perdida por dentro. Vem da mulher, talvez do homem, talvez de todos eles. É o cheiro da própria cabana, impregnado na madeira, na palha, na terra. É o cheiro onipresente do século XIV. Você está em uma época em que a vida é barata e a morte é uma vizinha constante. Você não sabe como chegou aqui, nem por quê. A única coisa que sabe, com uma certeza aterrorizante que se assenta no fundo do seu estômago, é que acordar foi o fim de um sonho e o começo de um pesadelo. A porta da cabana, uma peça de madeira mal ajustada, está fechada. Mas você sabe, instintivamente, que o mundo do lado de fora não oferece escapatória. Ele oferece apenas uma versão maior e mais perigosa deste pequeno e fétido inferno. Você sobreviveu à noite, mas a questão aterrorizante que paira no ar enfumaçado é: como você vai sobreviver ao dia? A necessidade fisiológica mais básica te arranca de suas reflexões aterrorizadas. Não é um pedido, é uma exigência urgente do seu corpo. Você olha ao redor da cabana escura, o pânico aumentando. Não há um cômodo separado, nenhuma porta com a promessa de privacidade. O seu desconforto é evidente. E o homem mais velho, com um gesto de cabeça que mistura impaciência e resignação, aponta para um canto escuro da cabana. Lá, quase escondido na sombra, está um pote de cerâmica, baixo e largo, com uma rachadura visível percorrendo sua lateral. O penico é isso. Sua única opção é se aliviar ali, a poucos metros de uma família de estranhos que te observam com uma apatia que é quase pior do que a hostilidade. A própria ideia te causa uma náusea que se mistura ao cheiro já presente no ar. A humilhação é uma camada a mais de sujeira que se assenta sobre você. Você hesita, mas a necessidade se sobrepõe à vergonha. Quando você termina, a mulher se aproxima, pega o pote com uma naturalidade desconcertante, caminha até a porta de madeira, abre uma fresta e, sem cerimônia, arremessa o conteúdo para fora. Você ouve um som líquido e pesado atingindo o chão lá fora. Ela não olha para ver se há alguém passando. Não há preocupação. Esse é o sistema de esgoto, o seu, o deles, o de todos. A porta se fecha e a semi-escuridão retorna, mas agora você está plenamente ciente do que compõe a lama e a poeira do lado de fora. É uma mistura de terra, água da chuva e os dejetos de todos os seres vivos do vilarejo. Agora, a tarefa de se limpar. O homem aponta para um balde de madeira perto da entrada. A água dentro dele é turva, com folhas e detritos flutuando na superfície. Foi provavelmente trazida de um poço comunitário ou de um riacho próximo, e você entende que ela é usada para tudo: beber, cozinhar e agora para a sua higiene. Não há pia nem torneira. Ele te entrega uma pequena tigela de madeira lascada. Você mergulha a tigela no balde, sentindo a água gelada chocar seus dedos. O frio é cortante, agudo e faz seus ossos doerem. Você joga a água no rosto. O choque é brutal. A água tem um cheiro de terra e de metal. E a sensação não é de limpeza, mas de apenas mover a sujeira de lugar.
Você esfrega o rosto com as mãos, sentindo a fuligem e a oleosidade se transformarem em uma pasta fina antes de secar e repuxar sua pele. Olhando para a mulher, você nota que ela esfrega os dentes com um pedaço de pano mergulhado em algo que parece ser sal ou cinzas tirado de uma pequena bolsa. Em seguida, ela mastiga o final de um pequeno galho. É a versão deles de uma escova de dentes. Sua própria boca parece um pântano. Um gosto amargo e ácido cobre sua língua, e você sente o acúmulo de placa em seus dentes de uma forma que nunca sentiu antes. A ideia de passar o dia inteiro com essa sensação é um pequeno tormento pessoal em meio a uma catástrofe maior. Sabão, você percebe, é um luxo que talvez nem exista neste lugar. Se existir, certamente não é para o uso diário de camponeses. A limpeza aqui não é sobre esterilizar ou perfumar. É sobre remover a camada mais grossa de sujeira para poder funcionar. Alguns historiadores debatem até que ponto as pessoas medievais eram sujas, sugerindo que existiam rotinas de limpeza e um desejo de estar apresentável dentro de suas possibilidades. Olhando para a mulher que agora varre o chão de terra com uma vassoura de galhos, um ato que parece levantar mais poeira do que remove, você vê a verdade nessa complexidade. Não é que eles amem a imundície, é que a batalha contra ela é esmagadoramente desigual. Eles estão usando um copo para esvaziar um oceano de insalubridade. Sua atenção é atraída para a porta novamente. O homem a abre para sair, e a luz cinzenta da manhã inunda o cômodo, revelando a realidade lá fora. A rua é uma trilha de lama profunda, sulcada por rodas de carroça. No meio dela, corre um riacho lento e escuro de dejetos líquidos, exatamente onde o conteúdo do penico foi jogado. Moscas, gordas e lentas, zumbem em nuvens espessas sobre as poças mais escuras. O cheiro que entra é o cheiro que você sentiu ao acordar, mas 1000 vezes mais potente. É o cheiro da vida comunal sem saneamento. Você se lembra de ter lido sobre os gong farmers na Inglaterra, homens cujo trabalho noturno era esvaziar as fossas das cidades. Era um dos trabalhos mais bem pagos e mais desprezados da época, um fato curioso que agora parece terrivelmente prático. Aqui, neste pequeno vilarejo, não há nem mesmo essa organização rudimentar. A rua é a fossa. Você sente uma coceira na cabeça e passa a mão pelo cabelo, sentindo-o pesado e oleoso. A ideia de piolhos e outros parasitas se torna uma certeza, não uma possibilidade. Cada centímetro do seu corpo anseia por um banho quente, por sabão, por água limpa e corrente. É um desejo tão profundo, tão visceral, que quase te leva às lágrimas. Você tirou essas coisas como garantidas a vida inteira. A privacidade de um banheiro, o conforto da água quente, a simples dignidade de estar limpo. Aqui, esses conceitos são tão alienígenas quanto um smartphone. Você está preso em uma camada de sujeira que é tanto física quanto psicológica. Ela te cobre, te define e te conecta a este lugar de uma forma íntima e repulsiva. O choque de realidade não é apenas sobre o perigo ou a fome. É sobre a perda completa da dignidade pessoal, começando pela tarefa mais simples da manhã. O cheiro de sujeira e doença que definia o ar da cabana começa a mudar. A mulher, depois de sua varredura fútil, se volta para o fogo. Ela atiça as brasas com um pedaço de pau, trazendo uma chama mais viva à existência, que lança sombras dançantes e alongadas pelas paredes de barro. Sobre um gancho de ferro precário, ela pendura um caldeirão de ferro preto, seu exterior coberto por uma crosta de fuligem de gerações. Ela então se vira e pega o mesmo balde de madeira de onde você tirou a água fria para lavar o rosto. Sim, aquele mesmo balde com a água turva e os detritos flutuantes. Sem hesitar, ela despeja uma quantidade generosa daquela água no caldeirão. Seu estômago se revira. A distinção entre água para lavar e água para cozinhar, um pilar sanitário da sua existência moderna, simplesmente não existe aqui.
A água é água, um recurso precioso demais para ser categorizado. Ela se move pela pequena sala com uma economia de movimentos que fala de uma rotina infindável. De um saco de estopa, ela pega um punhado de grãos escuros, aveia ou talvez cevada, e o joga na água que começa a aquecer. De outro canto, ela traz algumas folhas murchas, que poderiam ser repolho ou couve, e umas 2 ou 3 cenouras pálidas e pequenas, que ela corta com uma faca de lâmina gasta diretamente para dentro do caldeirão. Não há tábua de cortar, não há lavagem dos vegetais. A terra que ainda se agarra a eles se junta ao caldo, adicionando uma textura arenosa que você em breve conhecerá intimamente. Por fim, um tesouro, uma pitada de sal, guardado em um pequeno pote de cerâmica, é adicionado com reverência. O aroma que sobe do caldeirão não é convidativo. Cheira a terra molhada, a vegetais cozidos demais e a fumaça. É o cheiro de subsistência. Enquanto a sopa, ou melhor, o pottage, o guisado ralo, que era a base da dieta camponesa por séculos, borbulha lentamente, o homem pega um pão de um baú de madeira. Não se parece com nenhum pão que você já viu. A cor é de um marrom acinzentado escuro. A crosta é tão grossa e dura que parece uma casca de árvore. Ele não o corta com facilidade. Ele o coloca na beirada do banco e usa a faca e o peso do corpo para serrar fatias grossas e desiguais. O miolo não é macio e aerado, é denso, úmido e pesado. Este é o pão de centeio ou de maslim, uma mistura de centeio e trigo, o grão dos pobres. O trigo puro, branco e fino era reservado para o senhor do feudo, para a igreja, para os ricos. Para você e para esta família, este pão pesado como um tijolo é o pilar da vida. A refeição é servida. Não há pratos individuais. A mulher retira o caldeirão do fogo e o coloca no chão. Cada pessoa recebe uma fatia daquele pão duro e uma colher de madeira gasta. Você observa enquanto eles mergulham as bordas do pão na sopa quente para amolecê-lo antes de dar uma mordida. É uma técnica necessária. Tentar morder o pão diretamente seria um convite a um dente quebrado. Você os imita. A colher raspa o fundo do caldeirão enquanto você pega uma porção do líquido ralo. A primeira colherada é um choque. É quase sem sabor, exceto por um gosto de fumaça e terra. Os grãos não estão totalmente cozidos e são levemente crocantes como areia. Os vegetais se desmancharam em uma polpa fibrosa. É quente e isso é o melhor que se pode dizer. Você mergulha seu pão. A parte submersa amolece e absorve o caldo, tornando-se mastigável. O resto da fatia permanece duro, exigindo um esforço real da sua mandíbula. O pão não tem o sabor rico e complexo do pão artesanal que você conhece. Tem um gosto azedo e forte, o sabor da fermentação lenta e dos grãos grosseiros. Comer é um trabalho. Não há conversa, não há prazer. Os olhos de todos estão focados no caldeirão, em suas mãos, garantindo que nenhuma gota, nenhum farelo seja desperdiçado. As crianças comem com uma seriedade de adulto, lambendo suas colheres e sugando as fibras do pão com uma concentração total. Você se força a engolir, seu corpo ansiando por calorias, mesmo que seu paladar proteste. Você come sua porção e sente um peso se assentar em seu estômago. Mas não é a sensação de estar satisfeito. É a sensação de estar lastreado. A fome aguda que você sentia foi substituída por uma dor surda. Uma consciência de que o que você comeu é apenas o suficiente para te levar até a próxima refeição miserável. A fome, você começa a entender, é o estado padrão aqui. É o motor que impulsiona cada ação. O medo de uma colheita ruim, da chuva errada, de uma praga nos campos, é uma ansiedade constante que paira sobre todos, tão palpável quanto a fumaça na cabana. Você pensa em todas as vezes que comeu por tédio, por prazer, em todas as comidas que jogou fora. Esses conceitos são uma fantasia extravagante neste mundo. Aqui, cada caloria é uma vitória contra a entropia da morte.
A refeição termina quando o caldeirão está vazio, raspado até a última gota. O silêncio que se segue não é de contentamento, mas de uma breve pausa na luta. O desjejum da sobrevivência acabou. Agora você tem combustível suficiente no estômago para enfrentar o trabalho brutal que certamente virá a seguir. O homem que foi seu anfitrião silencioso termina seu pão, levanta-se e, com um movimento brusco da cabeça, ordena que você o siga. Não há espaço para recusa. A alternativa, ser deixado para trás nesta cabana com a mulher doente, parece ainda pior. Você se abaixa para passar pela porta baixa e o mundo exterior te atinge com a força de um golpe físico. A luz cinzenta e leitosa de um céu nublado te cega por um instante. E então, os cheiros. O fedor que você experimentou na cabana era apenas uma amostra, um prelúdio. Aqui fora, ele é a própria atmosfera que você respira. É o acúmulo de centenas de potes de dejetos, de lixo apodrecendo nos cantos, de animais imundos e, por baixo de tudo, aquele mesmo cheiro adocicado e enjoativo de morte, agora tão espesso que você quase pode prová-lo. Seu olhar tenta absorver o cenário, mas não há nada da beleza rústica que você poderia associar a uma aldeia medieval. É um labirinto de miséria. As cabanas, construídas com a mesma técnica de barro e ripas de madeira, se amontoam umas contra as outras, como se buscassem um conforto que seus habitantes não podiam mais oferecer. Seus telhados de colmo estão remendados, caídos em alguns pontos, e uma fumaça preguiçosa escapa de buracos, não de chaminés. A rua, como você já suspeitava, é um caminho de lama pegajosa, interrompido por poças de água estagnada e imundície. Um porco solitário, magro e de pelos eriçados, fuça em uma pilha de lixo, seu focinho remexendo em algo que você prefere não identificar. Não há ordem, não há planejamento. Há apenas a necessidade crua de abrigo, um em cima do outro. O que mais te choca, no entanto, é o silêncio. Uma aldeia deveria ter vida. O som de martelos de um ferreiro, de crianças rindo, de vizinhos conversando. Mas aqui, um silêncio pesado e antinatural paira sobre tudo. Os únicos sons são discretos e sinistros. O toque lento e constante de um sino de igreja à distância, cada badalada marcando não as horas, mas talvez outra morte. O som de uma tosse seca e cortante vinda de dentro de uma das cabanas que você passa. O choro baixo e abafado de um bebê. São os sons de um lugar que está morrendo. As poucas pessoas que você vê se movem com um propósito sombrio, como fantasmas em seu próprio lar. Uma mulher carrega um balde de água, seus ombros curvados, seus olhos fixos no chão. Dois homens passam por você e eles não apenas não se cumprimentam, como desviam ativamente o olhar um do outro, cada um se movendo para a borda oposta da trilha lamacenta para maximizar a distância entre eles. A suspeita é uma doença por si só, e ela infectou a todos. Você se torna o foco imediato dessa paranoia. Como um estranho, você é uma anomalia, uma variável desconhecida em uma equação de sobrevivência já impossível. As pessoas te encaram abertamente, mas não com curiosidade. Seus olhares são estreitos, avaliadores, cheios de medo. Eles veem você e não veem uma pessoa, veem um portador. Um viajante que pode ter trazido a peste de outra cidade, de outra aldeia já condenada. Mães puxam seus filhos para dentro de casa quando você se aproxima. Homens param o que estão fazendo para te seguir com os olhos até que você vire a esquina. Sussurros te seguem como sua própria sombra. O homem que te guia não faz nada para te apresentar ou aliviar a tensão. Ele mesmo parece querer manter distância de você. Você é um fardo perigoso para ele. Então você vê, em uma porta de madeira escura, alguém pintou uma cruz branca, grande e tosca. Um símbolo universalmente compreendido nesta época. Peste. A casa está em quarentena. Os habitantes, se ainda estiverem vivos, estão presos lá dentro para morrer,
para evitar que a doença se espalhe. A visão te gela até os ossos. A ameaça não é mais abstrata. Não é apenas um cheiro ou uma tosse distante. Ela tem um endereço. E então você vê outra casa marcada e mais adiante uma terceira. A aldeia é um campo minado e ninguém sabe onde a próxima explosão irá ocorrer. A comunidade, a rede de apoio que deveria ser a força de um lugar como este, foi completamente desfeita. A vizinhança foi substituída pelo medo do vizinho. Cada pessoa é uma ilha e o mar que a cerca está envenenado. A paranoia começa a se infiltrar em você. Você sente uma coceira no pescoço e imediatamente pensa no primeiro sintoma. Sua garganta está seca por causa da fumaça, mas você reprime a vontade de tossir, com medo de como as pessoas reagiriam. Você começa a entender que a sobrevivência aqui não é apenas sobre evitar a doença, mas sobre evitar a aparência de estar doente. Um passo em falso, uma demonstração de fraqueza, uma simples tosse no momento errado, pode fazer com que você seja expulso, apedrejado ou deixado para morrer. O caos deste século não está apenas na falta de leis ou na violência. Está neste colapso psicológico, na guerra de todos contra todos, nascida do medo de um inimigo invisível. Você caminha por esta aldeia silenciosa e aterrorizada, sentindo centenas de olhos em você, e percebe que a solidão que sentiu na cabana era apenas o começo. Aqui fora, em meio à multidão, você está ainda mais terrivelmente sozinho. Enquanto você segue seu guia silencioso, um novo som perfura a quietude tensa da aldeia. Não é o sino da igreja, nem uma tosse abafada. É um som mais próximo, mais metódico. O rangido lento e agudo de uma roda de madeira que precisa desesperadamente de graxa, acompanhado por um passo pesado e arrastado na lama. E então, uma voz. Não é um grito, nem um anúncio, mas um chamado monótono, esvaziado de toda emoção. A voz de um homem que repetiu as mesmas palavras tantas vezes que elas perderam o significado, tornando-se apenas um som. Tragam seus mortos, tragam seus mortos. A frase flutua no ar pesado e você sente um calafrio que não tem nada a ver com a temperatura. Em cada porta, em cada janela silenciosa, você sente pessoas prendendo a respiração, ouvindo. Seu guia para abruptamente, puxando você para a sombra de uma das cabanas, e aponta. Virando a esquina da trilha lamacenta, a fonte do som aparece, e a realidade daquelas palavras te atinge com uma força nauseante. É uma carroça simples, de 2 rodas, com a madeira gasta e manchada. Ela é puxada por um homem corpulento, seu rosto envolto em um pano que deixa apenas seus olhos visíveis, olhos que não veem nada, apenas olham para frente. Ao lado dele, outro homem, mais magro, empurra por trás, seus ombros curvados pelo esforço. A carroça não está vazia. Ela está quase cheia. E seu conteúdo é o motivo do fedor avassalador que agora domina todos os outros cheiros. Corpos, empilhados de forma desordenada, como lenha ou sacos de grãos. Eles estão, na sua maioria, envoltos em mortalhas de linho barato, a cor do tecido já manchada e suja, mas os invólucros são grosseiros, amarrados às pressas e não escondem tudo. De um lado da carroça, um pé descalço, branco como cera e manchado de lama, projeta-se para fora. Em outro lugar, o contorno inconfundível de um corpo pequeno, uma criança, repousa sobre a forma maior de um adulto. As formas humanas são visíveis sob os panos, congeladas em posições rígidas e antinaturais. Não há dignidade aqui, não há identidade. São apenas os mortos. O zumbido das moscas que você notou antes agora é uma nuvem audível e escura que paira sobre a carroça, seguindo-a como um sudário vivo. A carroça para com um gemido de protesto, exatamente em frente à casa, com a cruz branca que você viu momentos antes. A porta se abre com um rangido. Um homem e uma mulher, provavelmente um casal, emergem, seus rostos como máscaras de exaustão e vazio.
Eles não choram. Seus poços de lágrimas parecem ter secado há muito tempo. Entre eles, arrastam outro corpo envolto em um cobertor velho e esfarrapado. O movimento é mecânico, um último serviço terrível prestado a um ente querido. O coletor da carroça, o homem que a puxava, não diz uma palavra. Ele simplesmente se abaixa, agarra o corpo pelos pés, enquanto o outro homem o pega pelos ombros e, com um grunhido de esforço, eles o balançam 1, 2, 3 vezes e o jogam sobre a pilha. O corpo aterrissa com um baque surdo e pesado, deslocando os outros em um rearranjo macabro. Seu estômago se contrai violentamente. O café da manhã de pão duro e sopa rala ameaça subir pela sua garganta. Você se vira, ofegante, lutando contra a náusea. Esta é a peste negra. Não a estatística de um livro de história. Não um parágrafo sobre o ápice em meados do século XIV. É uma pilha de avós, pais e filhos em uma carroça imunda, sendo coletados como lixo. O horror da cena não está no sangue ou na violência explícita, mas na completa e total desumanização. A vida, que momentos atrás estava em uma cabana com uma família, agora é apenas peso e volume, um problema a ser removido. Você olha para o casal que entregou seu morto. Eles observam a carroça por um momento, seus olhos vazios, e então se viram e fecham a porta. A transação terminou. Seu guia, ao seu lado, faz um rápido sinal da cruz no peito, um gesto tão automático e desprovido de sentimento quanto piscar. Ele não demonstra horror nem surpresa, apenas uma aceitação cansada. Para ele, esta visão é a normalidade, é a paisagem de sua vida diária. Ele te cutuca, impaciente, indicando que vocês devem continuar. Para ele, a carroça da peste é apenas um obstáculo temporário no caminho. Para você, é uma revelação que queima sua alma. Você entende agora a razão do silêncio, da paranoia, das portas fechadas. Quando a morte se torna tão comum, tão industrializada em sua coleta, a única reação lógica que resta é o medo absoluto. A carroça recomeça seu caminho lento, o rangido da roda se afastando gradualmente, um som que você sabe que irá assombrar seu sono, se você tiver a sorte de dormir novamente. A ameaça deixou de ser um conceito. Ela tem um nome, uma carroça, e faz rondas regulares. Cada pessoa que você vê, cada rosto cansado e assustado, carrega a mesma pergunta silenciosa que agora grita dentro da sua cabeça. Quando será a minha vez? A jornada pelo vilarejo mal começou, mas você já testemunhou o seu destino final mais provável. Você não está apenas em um lugar estranho. Você está em uma fila e acabou de ver as pessoas que estavam na sua frente serem levadas. O homem te apressa para longe da cena da carroça da peste, seu passo rápido e decidido. Vocês deixam para trás o agrupamento denso de cabanas e o cheiro concentrado de morte e dejetos, e o espaço ao redor começa a se abrir. O caminho de lama se alarga, e à sua frente se estende a terra que dá e tira a vida. Os campos. Mas não é uma paisagem de campos verdejantes e férteis. O que você vê é um retrato da desolação. Sob um céu uniformemente cinzento, que parece um teto de chumbo baixo e opressivo, os campos se desdobram em um mosaico de negligência. Grandes trechos de terra estão cobertos de ervas daninhas altas e agressivas. Em outros, o trigo dourado, maduro para a colheita, está caído e começando a apodrecer no pé, porque não há mãos suficientes para colhê-lo. Ferramentas de lavoura, uma enxada aqui, um ancinho ali, jazem abandonadas, a ferrugem já começando a corroer o metal. É a consequência direta da carroça que você acabou de ver. A praga não matava apenas pessoas, ela matava a própria capacidade da terra de sustentar os vivos. Seu guia te leva a um dos poucos campos que estão sendo ativamente trabalhados. Um punhado de figuras curvadas se move lentamente através das fileiras de cevada. De longe, parecem espantalhos ganhando vida. Ao se aproximar, você vê que são pessoas, homens e mulheres,
tão magros e com os rostos tão cansados quanto os da família em sua primeira cabana. Eles se movem com uma lentidão que não é de preguiça, mas de exaustão profunda e crônica. Ninguém conversa. O único som é o farfalhar das plantas sendo cortadas e a respiração ofegante dos trabalhadores. Um homem com ombros um pouco mais largos e uma expressão um pouco menos vazia, talvez um feitor ou um camponês encarregado, se aproxima. Ele e seu guia trocam algumas palavras curtas e guturais. O feitor te olha de cima a baixo. O olhar dele não tem curiosidade ou compaixão. É o olhar de um fazendeiro avaliando um novo boi. Ele parece medir a força de seus ombros, a espessura de seus braços. Ele não se importa com quem você é ou de onde veio. Ele só vê um par de mãos a mais, um corpo capaz de trabalhar. Sem uma palavra dirigida a você, ele se vira, pega uma foice do chão e a estende em sua direção. Você a pega. O peso te surpreende. A madeira do cabo é áspera, gasta e polida pelo suor de incontáveis mãos, mas não da sua. Suas mãos, acostumadas à suavidade de teclados e telas, são estranhas a esta ferramenta. A lâmina de metal é escura, manchada, mas sua borda curvada tem um brilho fosco que fala de afiação constante. O feitor faz um gesto impaciente para o campo, para a parede de cevada que ainda precisa ser colhida. A mensagem é clara. Não há contrato, não há salário discutido. Isso não é um emprego. Este é o seu dever. Você pertence a esta terra agora, e esta terra exige seu suor. É trabalho forçado na sua forma mais pura. Trabalhe ou morra de fome. Você tenta imitar os outros. Curva as costas, agarra um punhado de talos de cevada com uma mão e balança a foice com a outra. O primeiro movimento é desajeitado. A lâmina não corta de forma limpa, ela rasga as plantas. O feitor solta um grunhido de desaprovação. Você tenta de novo, colocando mais força. Desta vez, funciona. Os talos caem. Você os coloca de lado e se move para o próximo punhado. E o próximo. E o próximo. Em menos de 10 minutos, suas costas começam a gritar. Os músculos da sua região lombar, pouco acostumados a essa posição curvada e constante, enviam ondas de dor aguda. Seus joelhos doem pela tensão. Seus ombros queimam com o esforço repetitivo de balançar a foice. O trabalho é uma sinfonia de dor em um corpo moderno e despreparado. Em meia hora, a primeira bolha aparece na palma da sua mão, onde o cabo áspero da foice esfrega sua pele macia. Em uma hora, a bolha estoura, deixando a pele em carne viva por baixo. Mas você não pode parar. Parar significa atrair a ira do feitor. Parar significa não cumprir sua cota. Você continua, a dor aguda da mão se transformando em uma queimação constante a cada balanço da ferramenta. O suor escorre pelo seu rosto, pingando da ponta do seu nariz, mas não há tempo para limpá-lo. A sede se torna um tormento. Você olha para os outros trabalhadores, eles têm um odre de água que usam com moderação, tomando apenas pequenos goles. Você sabe de onde essa água veio e, mesmo assim, a sede é tão intensa que você não se importaria. O tempo se arrasta, o céu cinzento não te dá nenhuma noção de que horas são. Cada minuto parece uma hora. A monotonia é esmagadora. Agarrar, cortar, soltar. Agarrar, cortar, soltar. Seu mundo se resume a isso. O cheiro da terra seca, o farfalhar dos talos, a dor em suas costas, a queimação em sua mão. Você começa a entender o pão que comeu de manhã de uma forma nova e visceral. Cada fatia daquele pão duro e denso custou horas disso. Cada migalha foi comprada com gotas de suor e pedaços de vida. Você olha para a extensão do campo que ainda resta e o desespero te atinge. Parece impossível. Como alguém pode fazer isso dia após dia, ano após ano? A resposta está nos rostos vazios e nos corpos curvados ao seu redor. Eles não têm escolha. E agora você também não. O terror da praga é agudo e rápido.
Este trabalho, você percebe, é um tipo diferente de morte. É uma morte lenta, uma moagem diária que transforma um ser humano em uma máquina de carne e osso, até que um dia a máquina quebra. E então a carroça vem. O dia de trabalho termina não por um apito ou um relógio, mas pelo anjo do Senhor. O sino da igreja, que antes soava a morte, agora toca o ângelus, o chamado para a oração do fim da tarde. O feitor grunhe uma ordem e os trabalhadores largam suas ferramentas onde estão. Não há um sentimento de alívio, apenas a interrupção temporária do tormento. Você endireita as costas e uma dor lancinante dispara por sua coluna, fazendo você ofegar. Cada músculo do seu corpo é uma brasa de dor. Sua mão em carne viva pulsa em agonia. O caminho de volta para a aldeia é uma marcha lenta e dolorosa. Você se sente como um velho, cada passo um esforço calculado. A fome roí seu estômago novamente, um eco da refeição matinal que parece ter acontecido há uma vida inteira. Ao se aproximar do aglomerado de cabanas, você nota que a atmosfera mudou. O silêncio tenso foi substituído por um som baixo e crescente. É um som humano, mas estranhamente desarmônico. Um cântico em latim, repetitivo e grave, entremeado por sons de choro e gemidos. As pessoas estão saindo de suas casas, não para se esconderem, mas para se reunirem no espaço mais aberto da aldeia. Uma área lamacenta em frente à pequena igreja de pedra, que mal se qualifica como uma praça. Seu guia te empurra nessa direção, e a cena que se desenrola diante de você é uma das mais perturbadoras que já testemunhou. Uma procissão de homens se move lentamente em um círculo no centro da praça. Eles estão despidos da cintura para cima, seus torsos pálidos e magros expostos ao ar frio da noite que se aproxima. Suas costas são uma teia horrível de vergões vermelhos e cortes recentes, o sangue escorrendo e se misturando com o suor e a sujeira. Em suas mãos, cada homem segura um chicote, uma disciplina, feito de várias tiras de couro com nós amarrados nas pontas. Em alguns, você pode ver pequenos pedaços de metal ou osso afiado embutidos no couro, projetados não apenas para punir, mas para rasgar a carne, com um ritmo hipnótico em uníssono com seu cântico de Miserere nobis, Miserere nobis. Eles balançam os chicotes sobre os ombros e os estalam contra as próprias costas. O som é doentio, um estalo úmido e pesado, seguido por um gemido de dor que se transforma em um grito de êxtase religioso. São os flagelantes. Penitentes errantes que viajavam de cidade em cidade, acreditando que a peste negra era um castigo de Deus por uma humanidade pecadora. Eles acreditavam que, ao infligir a si mesmos uma punição terrena, poderiam aplacar a ira divina e salvar o mundo. Você assiste paralisado pelo horror e pelo fascínio. Seus rostos estão contorcidos em uma máscara de agonia e fervor. Alguns choram abertamente, as lágrimas traçando caminhos limpos através da fuligem em seus rostos. Outros têm os olhos virados para o céu, perdidos em um transe de dor. O líder do grupo canta um verso do latim litúrgico e os outros respondem em coro, suas vozes quebradas, mas altas. Eles tropeçam, alguns caem de joelhos na lama, mas continuam a se açoitar, impulsionados por uma fé desesperada. Os aldeões observam em um silêncio reverente. Seus rostos refletem uma mistura de medo, pena e uma centelha de esperança. Para eles, esses homens não são loucos, são santos. Estão assumindo os pecados da aldeia, oferecendo seu próprio sangue como sacrifício. Uma mulher idosa cai de joelhos rezando. Um homem tira o chapéu em sinal de respeito. Ninguém intervém. Fazer isso seria interferir na obra de Deus. Na porta da igreja, você vê a figura do padre local. Ele observa a cena, seu rosto uma tela de conflito. Você se lembra de ter lido sobre o debate historiográfico. O Papa Clemente VI havia condenado oficialmente o movimento dos flagelantes em 1349. Temendo seu fanatismo,
e o fato de que eles operavam fora da autoridade da igreja, muitas vezes culpando e atacando comunidades judaicas em seu rastro. No entanto, aqui, neste pequeno e esquecido vilarejo, o que a bula papal de Avignon significava? O padre está desamparado. Ele vê a dor e o desespero de seu rebanho e não tem respostas. Estes homens, por mais extremos que sejam, estão oferecendo Você entende com uma clareza arrepiante a lógica por trás dessa loucura. Quando o mundo ao seu redor se desfaz, quando a morte cai do céu de forma aleatória e implacável, quando a carroça da peste é uma visão diária e a medicina é inútil, o que resta? A fé. E quando a oração silenciosa não funciona, a fé se torna um ato performático, desesperado e violento. É uma negociação com um Deus que parece ter se tornado surdo. Eles estão gritando para ele da única maneira que sabem, com sua própria dor. É o último recurso de uma humanidade encurralada. Tragicamente, você também percebe que esses homens, movendo-se de uma comunidade infectada para outra, eram vetores perfeitos para a própria doença que tentavam expurgar. A procissão finalmente se desfaz. Os homens, exaustos e sangrando, são ajudados por alguns aldeões, que os veem como mártires. A praça lamacenta fica manchada com seu sangue. O som do cântico e dos chicotes desaparece, mas ecoa em sua mente. Você testemunhou a resposta da humanidade ao caos. Não foi com a razão ou a ciência, mas com um grito primitivo de dor e fé. A sombra da igreja não é apenas um lugar de conforto, é um teatro de desespero, onde o roteiro é escrito pelo medo da condenação eterna. A procissão de flagelantes se dispersa, deixando para trás um vácuo de silêncio e as manchas escuras de seu sacrifício na lama. Seu estômago, indiferente ao drama espiritual, se contorce de fome, uma dor física e crua que te ancora de volta à realidade. O trabalho nos campos queimou as poucas calorias do seu desjejum horas atrás. A necessidade de comida é primordial, e seu guia parece compartilhar desse instinto básico, te conduzindo através da praça manchada de sangue para o que ele considera ser o mercado. Não espere uma feira vibrante e cheia de cores. O que você encontra é um espectro, um fantasma de um mercado. Apenas 3 ou 4 barracas de madeira tosca foram montadas, e os vendedores por trás delas têm a mesma expressão assombrada e exausta de todos os outros. A escassez é a primeira coisa que te atinge. Em uma barraca, uma mulher idosa vigia uma pequena pilha de nabos enrugados e um punhado de cebolas que já começam a brotar. São os restos de uma colheita que foi, sem dúvida, insuficiente. Em outra, um homem oferece pães, mas são os mesmos pães escuros e densos da manhã, e ele tem apenas 5 ou 6 deles restantes. Uma terceira barraca tem algumas gaiolas com galinhas magras e apáticas, suas penas ralas e sem brilho. A barraca do açougueiro está vazia, a madeira do balcão manchada e escura, zumbindo com a mesma nuvem de moscas que seguia a carroça da peste. O açougueiro morreu? Ele fugiu? Ou simplesmente não há mais animais para abater? As perguntas pairam no ar, sem resposta. Não há tecidos coloridos, não há especiarias exóticas, não há nada além do mínimo existencial, e mesmo isso está desaparecendo. É aqui que você testemunha a segunda praga que assola o século, a inflação galopante. A morte de tantos agricultores, pastores e artesãos destruiu a capacidade de produção. Menos trabalhadores significava menos comida e menos bens. Com a oferta em colapso e a demanda por sobrevivência sendo absoluta, os preços dispararam para níveis absurdos. Seu guia se aproxima da mulher com os vegetais. Ele aponta para as cebolas. A mulher diz um preço. Seu guia recua, chocado, e começa a discutir em sua língua gutural. A voz dele é de súplica, a dela é dura, inflexível. Ela faz um gesto para o entorno, como quem diz: "O que mais você vai encontrar?" Ela tem todo o poder. Após uma troca de palavras tensa, seu guia finalmente cede.
Ele abre uma pequena bolsa de couro e conta algumas moedas de cobre e prata em sua mão. Ele as entrega e, em troca, recebe 3 pequenas cebolas. A transação toda parece um roubo, um ato de extorsão sancionado pela catástrofe. As moedas, que talvez comprassem um farto suprimento há 1 ano, agora mal garantem um tempero para a sopa rala da noite. Mas o mercado é mais do que um lugar de comércio fracassado. É o centro nevrálgico dos boatos, o único sistema de notícias em um mundo sem imprensa ou comunicação de massa. As poucas pessoas reunidas não estão apenas comprando. Elas estão trocando informações em sussurros febris, seus olhos se movendo nervosamente. Você se aproxima, fingindo inspecionar os pães, e consegue ouvir fragmentos de conversas aterrorizadas. Uma mulher jura à outra que um médico em Paris descobriu uma cura. Um cataplasma feito de figos, mel e vísceras de sapo, que deve ser aplicado diretamente nos bubões. É uma das muitas curas desesperadas e inúteis da época. Uma falsa esperança que se espalha como fogo em palha seca, porque a esperança, mesmo que falsa, é melhor do que nada. 2 homens falam em voz baixa sobre uma aldeia vizinha há apenas 1 dia de caminhada. Ninguém saiu de lá em 1 semana, um deles sussurra. Dizem que as ovelhas andam pelas ruas e não há ninguém para pastoreá-las, nem os corvos cantam mais. A imagem de um silêncio tão absoluto é quase tão aterrorizante quanto a visão da carroça da peste. É a aniquilação total. Em outro canto, a conversa toma um rumo mais sombrio. Um homem com uma barba selvagem e olhos febris insiste que a praga não é natural. Ele culpa os viajantes, os leprosos ou, como era tragicamente comum, a comunidade judaica de uma cidade próxima, acusando-os de envenenar os poços. A busca por bodes expiatórios é tão contagiosa quanto a própria doença, uma forma de dar um rosto a um terror invisível, de transformar o medo em ódio. Você percebe que a informação, ou a falta dela, é uma arma poderosa neste mundo. Não há como verificar os fatos, não há como desmentir os rumores. O medo é a única fonte confiável. Você deixa o mercado com seu guia, que segura preciosamente suas 3 cebolas. Seu estômago ainda está vazio, mas sua mente está cheia. Cheia com o conhecimento de que a sociedade ao seu redor está se desfazendo em todos os níveis. A comida é escassa e cara. A esperança é uma miragem baseada em curas mágicas. A coesão social está sendo corroída pela suspeita e pela caça às bruxas. O caos do século XIV não é apenas a doença, é a fome, a inflação, a desinformação e o colapso total da confiança. O mercado, que deveria ser o coração pulsante da aldeia, é agora apenas um leito de morte econômico, onde os últimos suspiros da normalidade são trocados por um punhado de moedas inúteis. Vocês se afastam do mercado fantasma e a escuridão começa a se infiltrar nas bordas do dia. O céu cinzento se aprofunda em um tom de ardósia e as sombras nos becos estreitos entre as cabanas se tornam longas e traiçoeiras. Seu guia segura as 3 cebolas que ele comprou com tanto custo, não em um saco, mas em sua mão, como se fossem ovos de ouro. O ar fica mais frio. O silêncio que retorna após o fim do mercado e da procissão dos flagelantes é, de alguma forma, mais ameaçador do que o barulho. É um silêncio que esconde coisas. Enquanto vocês navegam por um caminho particularmente estreito, com as paredes de barro das cabanas se fechando de ambos os lados, uma forma se materializa das sombras à sua frente. É um homem, ou o que resta de um. Ele é pouco mais que um esqueleto coberto de pele e trapos, seus olhos afundados no crânio brilhando com uma luz febril de fome e desespero. Ele deve ter visto a transação no mercado. Ele deve ter seguido vocês. Ele não diz uma palavra. Ele simplesmente estende uma mão trêmula e ossuda, um gesto que é ao mesmo tempo uma súplica e uma ordem. Ele quer as cebolas. Seu guia para, o corpo enrijecendo.
Ele puxa a mão com as cebolas para perto do peito, um gesto protetor e desafiador. Por um momento, os dois homens ficam imóveis, uma representação perfeita deste mundo. Um homem tem pouco e o outro não tem nada, e o abismo entre os dois é absoluto. A recusa silenciosa de seu guia é toda a resposta de que o estranho precisa. A súplica em seu rosto desaparece, substituída por uma máscara de fúria animal. Com um grito rouco que sai do fundo de seus pulmões vazios, ele se lança para a frente. Não é uma briga, é um ataque. Ele não tenta socar ou lutar com técnica. Ele se joga sobre seu guia, suas mãos como garras tentando arrancar a pequena posse. Os dois caem contra a parede de barro de uma cabana com um baque surdo. Você recua instintivamente, o coração martelando contra suas costelas. Seu cérebro moderno grita para você fazer alguma coisa, gritar por ajuda, chamar a polícia, intervir. Mas a realidade da sua situação te paralisa. Chamar quem? Não há polícia. Gritar por ajuda? As portas das cabanas próximas se abrem em frestas. Rostos assustados e curiosos espiam a luta. Um olho aqui, a silhueta de uma cabeça ali. Eles assistem ao desenrolar da violência com uma passividade chocante. Ninguém grita, ninguém sai para ajudar seu guia, ninguém tenta parar o atacante. Eles apenas observam, como se assistissem a uma briga de cães de rua. Eles não intervêm por medo de se tornarem o próximo alvo, ou talvez por uma apatia nascida da exposição constante a tais eventos. A violência não é mais um evento chocante, é parte da textura da vida cotidiana. A justiça do senhor do feudo, as cortes da aldeia. Essas estruturas, se é que algum dia foram eficazes, foram dissolvidas pela praga. O senhor está trancado em seu castelo e a comunidade está muito ocupada tentando sobreviver para policiar a si mesma. A luta é feia, desesperada e rápida. Seu guia, embora magro, tem a força de alguém acostumado ao trabalho manual diário. Ele empurra o atacante para trás. O homem faminto tropeça, mas se recupera, e desta vez você vê o brilho de metal em sua mão. É um pedaço de ferro afiado, talvez a ponta de uma ferramenta quebrada, uma faca improvisada. O terror te inunda, e isso pode se tornar mortal por causa de 3 cebolas. Seu guia vê a arma também. Em um movimento rápido, ele se abaixa e sua mão encontra uma pedra solta na lama. Ele a segura, um peso primitivo em sua mão. Os dois homens se encaram, ofegantes, o ladrão com sua lâmina improvisada e seu guia com sua pedra. É a lei em sua forma mais antiga e brutal. O impasse dura apenas 1 segundo. Seu guia, talvez percebendo que o atacante está mais fraco, solta um rugido e finge um ataque. O blefe funciona. O homem faminto, talvez sem a energia para uma luta até a morte, hesita. Essa hesitação é tudo o que seu guia precisa. Ele dá um passo à frente e o atacante, com os olhos arregalados de medo, se vira e desaparece de volta nas sombras de onde veio, de mãos vazias. O silêncio retorna ao beco, quebrado apenas pela respiração pesada de seu guia. As frestas nas portas se fecham. O show acabou. É como se nada tivesse acontecido. Seu guia permanece ali por um momento, recuperando o fôlego. Ele olha para a pedra em sua mão e a joga fora com nojo. Ele abre a outra mão para se certificar de que seu tesouro está seguro. 2 das cebolas estão esmagadas pela força com que ele as segurou. Ele solta uma maldição baixa e te lança um olhar de puro desprezo. Talvez ele esteja com raiva de você por sua inutilidade, por apenas ficar parado ali, congelado de medo. Você não pode culpá-lo. Naquele momento, você percebeu uma verdade fundamental sobre este lugar. Não há redes de segurança. Não há leis que importem. A única lei é a força, a disposição de proteger o que é seu com violência. A sobrevivência aqui não depende da moralidade ou dos direitos, mas da capacidade de segurar uma pedra e da vontade de usá-la. O caos não é apenas uma ameaça externa como a praga. Ele vive dentro de cada pessoa faminta e desesperada, esperando por um momento de fraqueza.
Após o confronto no beco, o ar entre você e seu guia está carregado de uma tensão tácita. Ele olha para as cebolas esmagadas em sua mão, depois para a escuridão crescente, e parece tomar uma decisão. Voltar para a cabana silenciosa, para a tosse da mulher e a atmosfera de doença, não é uma opção. Ele precisa de algo para entorpecer os nervos, para apagar a imagem do rosto faminto e o peso da pedra em sua mão. Ele te puxa pela viela e aponta para um edifício um pouco maior que os outros, de onde vaza uma luz amarelada e um som ruidoso que se destaca contra a quietude da aldeia. Uma tábua de madeira, com o desenho tosco de um javali pintado, pende torta sobre a porta. É a taverna, o único centro social, o único lugar para escapar da realidade, mesmo que apenas por um momento. Você hesita na entrada, mas ele te empurra para dentro. A transição é brutal. Você é atingido por uma onda de calor, som e cheiro. O cheiro é o mais avassalador. Uma mistura azeda de cerveja barata derramada, suor de dezenas de corpos não lavados, fumaça oleosa de um fogo que arde mal e o odor de vômito em um canto escuro. O chão não é de terra batida, mas de tábuas de madeira irregulares, cobertas por uma camada de palha suja. Você rapidamente entende que a palha não está lá para conforto, mas para absorver os fluidos corporais, o cuspe e a cerveja que chovem sobre ela. O barulho é uma cacofonia de gritos, gargalhadas guturais, discussões acaloradas e o som de canecas de madeira ou cerâmica batendo nas mesas de carvalho maciço. Em um canto, um homem com um alaúde desafinado tenta cantar uma balada obscena, mas sua voz é quase totalmente abafada pelo caos geral. Este, você percebe com um calafrio, é o falso refúgio. Você veio aqui para escapar do perigo e da sujeira da rua, apenas para encontrá-los concentrados, destilados em sua forma mais potente. O ar é espesso de fumaça e o espaço está lotado. Homens e algumas mulheres de reputação questionável se amontoam em bancos longos, seus rostos vermelhos e suados à luz bruxuleante das velas de sebo que cheiram a gordura rançosa. Não há alegria genuína aqui. A embriaguez é desesperada, um esforço consciente para obliterar o medo e a miséria que os esperam do lado de fora. Eles bebem não para celebrar, mas para esquecer a carroça da peste, o trabalho exaustivo, a fome. Seu guia abre caminho até o taverneiro, um homem maciço com braços como troncos de árvore e um rosto que parece ter sido esculpido em pedra. Ele joga algumas moedas no balcão e recebe 2 canecas de uma cerveja turva e amarelada, com uma espuma fina e triste. Ele te entrega uma. O cheiro é azedo, quase como vinagre. Você dá um gole hesitante. O gosto confirma o cheiro. É fraca, aguada e com um sabor residual de fermento e do barril de madeira onde foi armazenada. Mas é úmida e alcoólica, e é o suficiente. Você olha para as pessoas ao seu redor. Um homem tosse violentamente, uma tosse profunda e úmida, sem sequer cobrir a boca, borrifando uma névoa de gotículas no ar já pesado. Outros compartilham a mesma caneca, passando-a de boca em boca sem pensar 2 vezes. A proximidade, a falta de ventilação, a higiene inexistente. Este lugar não é um refúgio, é uma incubadora. Uma armadilha biológica perfeita para a propagação da peste negra. Cada gole de cerveja compartilhado, cada tosse no ar, é um lance de dados com a morte. A tensão latente no ambiente é palpável. Você a sente sob as gargalhadas altas e os gritos. É a tensão de homens que vivem no limite, com nada a perder. E, inevitavelmente, ela explode. A briga começa em uma mesa próxima, aparentemente por causa de um jogo de dados, uma acusação de trapaça. As vozes se elevam, insultos são trocados. Uma mesa é virada com um estrondo, canecas e moedas voando. 2 homens estão de pé, se empurrando. Não é uma briga de bar coreografada de filme. É feia, desajeitada e brutal.
Um homem agarra um banco de 3 pernas e o brande como uma arma. O outro se abaixa e o ataca pelas pernas, e os dois caem no chão coberto de palha, rolando e trocando socos cegos e selvagens. Ninguém parece particularmente chocado. Alguns se afastam para não serem atingidos. Outros formam um círculo, gritando incentivos, transformando a violência em espetáculo. O taverneiro observa por um momento, e quando um dos homens tenta puxar uma faca, ele age. Ele se move com uma velocidade surpreendente para seu tamanho. Agarra os 2 homens pela gola de suas túnicas e os arrasta, chutando e praguejando, até a porta, jogando-os para fora na lama. Ele volta para dentro, limpa as mãos na tanga e grita algo que faz a multidão rir. A ordem, ou a falta dela, foi restaurada. O entretenimento da noite acabou. Seu guia termina sua cerveja em um longo gole. Mesmo ele, um produto deste mundo violento, parece entender que ficar aqui por muito tempo é tentar a sorte. Ele te faz um sinal para terminar sua bebida. Você obedece, forçando o líquido azedo pela garganta. Vocês saem da taverna de volta para a escuridão fria e silenciosa. O contraste é chocante. A taverna não ofereceu alívio. Ela apenas amplificou o desespero e o perigo, adicionando álcool e violência à mistura de doença e medo. Foi um vislumbre do lazer medieval, e ele era tão brutal e precário quanto o trabalho. O refúgio era uma ilusão. A única coisa que você encontrou lá dentro foi a certeza de que neste século não há lugar seguro para se esconder. Vocês retornam à cabana. O confronto no beco e o caos da taverna parecem ter drenado a pouca energia que restava no ar. A escuridão lá dentro é quase total, quebrada apenas pela luz bruxuleante e moribunda do fogo central. As 2 crianças estão encolhidas em um canto, silenciosas, seus olhos grandes e redondos na penumbra, fixos na mãe. A tosse discreta que você ouviu pela manhã se transformou. Agora, é um som áspero e rasgado, um esforço desesperado por ar que mal consegue vencer a doença que inunda seus pulmões. A mulher está deitada na sua cama de palha, tremendo incontrolavelmente apesar do calor abafado da cabana. Sua pele, à luz do fogo, tem um brilho febril e pálido. O homem, seu marido, está ajoelhado ao lado dela, limpando seu rosto com um pano úmido, seu rosto uma máscara de medo impotente. Ele fez tudo o que podia. Agora, em desespero, ele recorre à única autoridade que resta. Ele envia uma das crianças para fora, na noite, com uma mensagem, e provavelmente a promessa de um pagamento que eles não podem arcar. A espera é curta e tensa. Então, a porta se abre e uma figura que parece ter saído de um pesadelo se abaixa para entrar. É o doutor. Ele não se parece com nenhum médico que você já viu. Ele está envolto da cabeça aos pés, em um longo casaco de couro escuro, encerado para repelir fluidos. Suas mãos estão cobertas por luvas de couro, e ele segura um longo bastão de madeira, que ele usa para apontar e cutucar, evitando qualquer contato direto com o doente ou o ambiente. Mas a parte mais aterrorizante é sua cabeça. Ele usa uma máscara de couro que cobre todo o rosto, com 2 peças redondas de vidro para os olhos e um longo e grotesco bico de pássaro que se projeta para a frente. É a icônica máscara do Doutor da Peste. Você sabe que o bico está cheio de ervas aromáticas, especiarias e vinagre, uma tentativa de filtrar o miasma, o ar ruim que eles acreditavam que carregava a doença. A intenção é protetora, mas o efeito é desumano e aterrorizante. O doutor não fala com a família. Ele se move com uma calma profissional e assustadora. Ele usa seu bastão para afastar o cobertor do corpo da mulher. Na lateral de seu pescoço, claramente visível na luz do fogo, há um inchaço escuro e latejante, do tamanho de um ovo, um bubão, o sinal inequívoco da peste bubônica. O doutor balança a cabeça lentamente, um gesto que não oferece conforto. Seu diagnóstico, dentro da lógica de sua época, é rápido.
O corpo da mulher, ele declararia se falasse, está desequilibrado. Uma superabundância de humor ruim, neste caso, sangue corrompido pela pestilência, está envenenando seu sistema. A cura, portanto, é lógica e óbvia para ele. Remover o humor ofensivo. Ele abre uma bolsa de couro e retira suas ferramentas. Não um estetoscópio ou uma seringa, mas uma pequena faca afiada e brilhante, uma lanceta e uma tigela de cerâmica. O marido segura a esposa, que está fraca demais para protestar. O doutor, com uma precisão praticada, faz uma pequena incisão na veia do braço dela. Imediatamente, um fio de sangue escuro, quase preto, começa a escorrer para a tigela. É a sangria. Você assiste horrorizado, sabendo com sua compreensão do século XXI que este é o pior tratamento possível. Ela está desidratada pela febre. Seu corpo já está lutando desesperadamente e ele está drenando o próprio fluido que transporta oxigênio e células de defesa. Ele está literalmente drenando a vida dela. Mas aqui, para esta família, esta é a ciência, esta é a esperança. Eles observam o sangue enchendo a tigela como se fosse o veneno saindo do corpo dela. Mas o doutor não terminou. Ele produz um pequeno almofariz e um pilão, e de vários pacotes. Ele mistura uma pasta espessa e de cheiro fétido. Você não consegue ver todos os ingredientes, mas reconhece o cheiro de alho e vinagre misturado com algo terroso e podre. Historiadores debatem se esses médicos eram charlatões ou homens genuinamente tentando ajudar dentro de um paradigma falho. Olhando para a concentração metódica deste homem, você suspeita que seja o último. Ele acredita em seus métodos. Ele espalha a pasta pútrida sobre o bubão em um cataplasma, um remédio bizarro destinado a puxar a doença para a superfície. Finalmente, ele entrega ao marido um pequeno frasco com um líquido escuro, uma poção purgativa para limpar o corpo por dentro. Seu cérebro está gritando: não, pare! Ela precisa de hidratação, descanso, antibióticos. Isso é Yersinia pestis, uma bactéria. Vocês estão a matando. Mas as palavras estão presas em sua garganta, inúteis. Como você explicaria a existência de bactérias para pessoas que acreditam que o mundo é composto de 4 humores? Eles te queimariam como um bruxo ou te prenderiam como um louco. Você está acorrentado pela sua própria sanidade, forçado a ser uma testemunha silenciosa de um assassinato em nome da medicina. O doutor termina seu trabalho. Ele limpa sua lanceta, guarda suas ferramentas. O marido lhe entrega algumas moedas, o pagamento por seus serviços. O doutor as aceita sem uma palavra. Se vira e sai para a noite, para sua próxima consulta, deixando para trás uma mulher enfraquecida, sangrando e coberta de uma pasta imunda. A família tem uma falsa sensação de esperança. E você fica com o peso esmagador de seu conhecimento inútil, a certeza de que a mulher não sobreviverá à noite, não por causa da praga sozinha, mas com a ajuda dedicada de seu doutor. O doutor da peste desaparece na noite, deixando um vácuo na pequena cabana, que é rapidamente preenchido por um desespero mais profundo. A tigela de sangue escuro da mulher doente é esvaziada do lado de fora, da mesma forma que o penico foi pela manhã. E a vida, ou o que resta dela, continua. O fogo no centro da sala, que foi a única fonte de calor e luz durante todo o dia, começa a morrer. O homem não o reabastece com mais lenha ou turfa. O combustível é precioso demais para ser queimado durante as horas em que o sono deveria reinar. Ele cuidadosamente cobre as brasas com cinzas para preservá-las até amanhã. A luz laranja e dançante que dava vida às sombras recua, e a escuridão avança das quinas da sala, engolindo tudo. É então que você experimenta a verdadeira noite medieval. Não é a penumbra de uma cidade moderna com sua poluição luminosa, nem a escuridão de um acampamento iluminada pela lua e pelas estrelas. É uma escuridão absoluta,
um negrume tão profundo e aveludado que parece ter peso e textura. Você segura a mão na frente do rosto e não consegue vê-la. A perda de visão é tão completa que desorienta e seus outros sentidos correm para preencher o vazio. O cheiro de fumaça, suor e doença parece 10 vezes mais forte. O chão de terra irregular sob você, a palha que te espeta, o tecido áspero de sua roupa, tudo parece mais real, mais tátil. Seu ouvido se torna seu universo. Cada som é amplificado, isolado e analisado por seu cérebro em pânico. O som mais alto é o da respiração da mulher doente. Não é mais uma tosse, mas um chocalho baixo e úmido, um som borbulhante a cada inspiração, como se ela estivesse se afogando em seus próprios pulmões. É o som da morte se aproximando, e ele é o ritmo constante desta noite. Você ouve o farfalhar na palha perto da parede e seu corpo congela. Ratos! Você sabe que eles são os portadores das pulgas que carregam a praga. Eles não são apenas uma praga, são o próprio mecanismo da morte e estão aqui, na escuridão, com você. O vento assobia através das inúmeras frestas nas paredes de barro, criando gemidos e sussurros fantasmagóricos que fazem seu coração acelerar. Cada estalo da madeira do teto é um passo de algo ou alguém. De repente, um som corta a noite lá fora. Um sino. Mas não é o sino da igreja. É um sino menor, mais agudo, seguido por um grito distante de um vigia noturno. Cubram seus fogos e tranquem suas portas. Toque de recolher. A ordem ecoa pela aldeia silenciosa. O toque de recolher. Uma medida para prevenir incêndios, crimes e, nestes tempos, para impor uma quarentena noturna em toda a comunidade. O homem da cabana se move na escuridão e você ouve o som pesado de uma tranca de madeira sendo encaixada na porta. O som te atinge com uma finalidade terrível. Agora você está trancado, trancado com a doença, com os ratos, com o medo. A cabana, que já era pequena, encolhe ao seu redor, tornando-se uma tumba. A claustrofobia é uma sensação física, uma pressão em seu peito. O frio começa a se infiltrar. Sem o fogo, o calor do dia se dissipa rapidamente e a umidade da terra sobe pelo chão. Um frio úmido e penetrante te envolve, entrando em seus ossos. Você se encolhe, tentando usar o calor do próprio corpo para sobreviver, mas é uma batalha perdida. Você se lembra de sua cama, do peso de um edredom, do zumbido silencioso de um aquecedor. Essas coisas parecem um sonho, um luxo tão fantástico que é quase doloroso lembrar. Aqui, a noite é uma provação de frio e escuridão. O sono é impossível. Sua mente, privada de estímulos visuais, corre descontroladamente. Você revive os eventos do dia. O rosto doente da mulher, a carroça da peste empilhada com corpos, a dor em suas mãos e costas do trabalho no campo, os olhos enlouquecidos dos flagelantes, a violência súbita no beco, o caos da taverna, a máscara de pássaro do doutor. As imagens se repetem em um loop torturante. O tempo perde o significado. As horas se arrastam, indistinguíveis umas das outras. Você não tem ideia se é meia-noite ou se o amanhecer está próximo. A noite é um oceano de escuridão e você está perdido nele. Você tenta se concentrar no som da respiração da mulher. Em um momento, ela para. O silêncio repentino é mais alto do que qualquer som que veio antes. Seu coração para junto. É isso? Ela se foi. Então, após uma eternidade de alguns segundos, um pequeno suspiro, um gorgolejo e o ritmo terrível recomeça. Ela ainda está lutando. A noite não é um tempo de descanso. É uma batalha. Cada um na cabana está lutando sua própria guerra silenciosa. O homem contra o desespero, a mulher contra a morte, as crianças contra o medo e você contra a certeza esmagadora de que este mundo vai te quebrar. Você está acordado na escuridão, esperando a única coisa que pode te salvar, o nascer do sol. E pela primeira vez em sua vida, você não tem certeza de que ele virá.
Você está deitado na escuridão, e seu mundo se reduziu aos sons dentro desta cabana. O chocalhar da respiração da mulher, o seu próprio coração batendo forte demais, o sussurro do vento. A noite parece um vácuo, um estado de animação suspensa, onde a única tarefa é esperar. Mas então, um novo som atravessa o silêncio, vindo de fora e de perto, muito perto. As cabanas neste vilarejo são construídas umas sobre as outras, com paredes finas de barro e varas que oferecem privacidade visual, mas nenhuma barreira acústica. O som vem da casa ao lado. Começa como um gemido baixo, um som de dor tão profundo e cru que vibra através da parede e parece ressoar em seu próprio peito. É um som masculino, o tipo de ruído que um homem faz quando está tentando ser forte, mas a dor é grande demais para ser contida. Você fica tenso, todo o seu ser focado naquele som, tentando decifrá-lo. O homem em sua cabana, o marido da mulher moribunda, também o ouve. Na escuridão, você não pode ver seu rosto, mas sente uma mudança em sua quietude, um reconhecimento. O gemido do vizinho se transforma em uma súplica. Não, não, por favor, não. As palavras são abafadas, mas a angústia é cristalina. Ele não está falando com ninguém na sala. Ele está implorando a Deus, ao destino, a qualquer força que possa estar ouvindo. Então, o som que você temia, o som que confirma a tragédia, rasga a noite. É o lamento de uma mulher, um grito agudo e prolongado de pura agonia. Não é um grito de dor física, mas de perda. É o som que uma alma faz quando é arrancada de seu corpo. É o som de um coração se partindo em tempo real. Alguém acabou de morrer na casa ao lado. Um marido, um filho, não importa. Uma vida acabou, e o inferno da dor dos sobreviventes está apenas começando. Você está preso, forçado a ser uma testemunha auditiva da dor mais íntima de uma família. Você se encolhe na palha, puxando seu cobertor esfarrapado sobre a cabeça, mas é inútil. Os sons atravessam o tecido, a madeira, o barro. O grito da mulher se dissolve em soluços violentos e convulsivos. A voz do homem se junta a ela, não mais em súplica, mas em um rugido de raiva e desespero. Você ouve um baque surdo, como um punho batendo em uma mesa de madeira repetidamente. É a fúria impotente de um homem que não tem nada para atacar, exceto seus próprios móveis, seu próprio lar. Ele grita palavras que você não entende, mas a emoção é universal. É a raiva contra a injustiça do mundo, contra um céu silencioso que permite que tais coisas aconteçam. Você se sente um intruso, um voyeur de tragédias. A proximidade da morte é avassaladora. Ela não está apenas no quarto com você, no chocalho da respiração da mulher que recebeu a visita do doutor. Ela está do outro lado da parede, a centímetros de distância. Um evento ativo, barulhento e violento. Ontem, talvez, você tenha cruzado com essa família na rua. Talvez o homem estivesse trabalhando no campo ao seu lado. Talvez a mulher estivesse na fila do mercado. Eram pessoas vivas, com suas próprias lutas e pequenas esperanças. Agora, sua casa se tornou uma câmara de eco da dor. O medo que você sente é profundo e egoísta, porque o lamento deles é um prenúncio do que poderia acontecer nesta mesma cabana, talvez esta mesma noite. A parede fina que os separa não é apenas física, é uma barreira temporal. Eles estão vivendo o futuro que o homem ao seu lado silenciosamente teme. Você olha para a silhueta dele na escuridão. Ele não se move. Ele não reage aos gritos e lamentos. Sua imobilidade é mais assustadora do que qualquer explosão de dor. Ele está tão imerso em sua própria vigília, tão anestesiado pela exposição constante à morte ao seu redor, que a tragédia de seu vizinho mal consegue registrar. É apenas mais um fogo se apagando na aldeia, enquanto o seu próprio está prestes a extinguir. Por que a dor deles é tão barulhenta, enquanto a sua aqui é tão silenciosa?
Talvez a morte lá tenha sido súbita, inesperada, enquanto aqui ela tem sido uma visitante demorada, anunciada pela tosse, confirmada pelo doutor e agora se aproximando com uma lentidão torturante. São apenas diferentes estágios do mesmo processo. Lá, o choque. Aqui, a resignação. A noite inteira se torna uma sinfonia de sofrimento. Em sua cabana, o solo baixo e constante da respiração difícil. Na casa ao lado, a área aguda e desesperada da dor da perda. E por toda a aldeia, você imagina, outras melodias silenciosas ou barulhentas estão sendo tocadas em outras cabanas escuras. Lentamente, ao longo de uma hora que parece uma vida, os sons da casa ao lado começam a diminuir. A raiva se esgota, os gritos se tornam soluços, os soluços se tornam gemidos baixos e os gemidos finalmente se apagam em um silêncio exausto. A noite volta a ficar quieta. Mas o silêncio que se instala agora é diferente. É mais pesado, mais denso, preenchido com a memória daquela dor. O ar parece rarefeito. Você está deitado na escuridão, com a morte em seu quarto e o eco da morte em seus ouvidos. A peste não é uma entidade distante. Ela é sua vizinha. E ela acabou de bater na porta ao lado. Você apenas se pergunta quanto tempo levará até que ela bata na sua. A noite não termina com um fim. Ela se dissolve. A escuridão absoluta cede lugar a um cinza fraco, e a primeira luz do dia se infiltra pelas frestas da cabana, não como uma promessa, mas como uma testemunha do que a noite deixou para trás. Com a luz, vem a movimentação. As pessoas emergem de suas casas, seus rostos pálidos e abatidos. O primeiro ato do dia é uma contagem silenciosa dos danos da noite. A porta da casa ao lado permanece fechada, mas o luto que emanou dela durante horas é uma notícia que todos já sabem. Não demora muito. Duas figuras se aproximam pela rua Lamacenta. Uma delas é o feitor que te colocou para trabalhar no campo, seu rosto tão duro e impassível como sempre. A outra é um homem carregando um balde de madeira e um pincel grosso. Eles param em frente à porta do seu vizinho. Não há investigação, não há perguntas. O veredito já foi dado pelos lamentos da noite. O homem mergulha o pincel no balde, que contém uma mistura de cal branca, e com movimentos rápidos e eficientes, ele pinta uma grande e grosseira cruz na madeira da porta. O X branco e fantasmagórico é um estigma, um aviso, uma sentença. A casa está oficialmente em quarentena. Seus habitantes, os que sobreviveram à noite, estão agora legalmente presos lá dentro. A comunidade, por ordem e por instinto de autopreservação, irá evitá-los como se a própria casa fosse uma lepra. Eles serão deixados para morrer. Ou, se por um milagre sobreviverem, para emergir como fantasmas em um futuro incerto. Você assiste a essa cena da fresta da sua própria porta, o coração gelado. O isolamento compulsório é tão metódico, tão desprovido de emoção. É um ato de saneamento público, onde as pessoas são tratadas como lixo contaminado a ser contido. E é então que o último fio de esperança em sua própria cabana se rompe. O som. O som que tem sido a trilha sonora do seu terror por horas, o chocalho horrível da respiração da mulher, para. Simplesmente para. O silêncio que se segue é mais profundo e mais terrível do que qualquer ruído. O marido, que esteve sentado em vigília silenciosa, solta um único soluço, um som que é engolido pela palha e pelas paredes de barro. Ele se levanta lentamente, caminha até a esposa e, na luz fraca da manhã, você vê seu corpo inteiro tremer. Acabou. A praga venceu. O pânico, uma onda de adrenalina pura e gelada te inunda. Você está em uma casa com um corpo fresco da peste. Você sabe o que acontece a seguir. O feitor, o homem com a tinta, eles virão aqui. Eles pintarão a mesma cruz na sua porta. Eles irão trancá-lo aqui dentro. Com o marido de luto, com as crianças órfãs e silenciosas, com o corpo.
Você será deixado para esperar, para ver se a febre começa, se o bubão aparece em sua própria virilha ou axila. É uma morte quase certa, uma tortura de espera em uma tumba de barro. Sua mente corre, apresentando a escolha mais terrível da sua vida: ficar ou fugir. Se você ficar, seu destino está selado. É uma aceitação passiva da morte, uma rendição. Mas fugir? Para onde? Para fora, para uma aldeia, onde você é um estranho suspeito? Para os bosques e campos, sem comida, sem água, sem abrigo? O mundo lá fora está cheio de bandidos, de lobos, de outras aldeias igualmente devastadas e hostis a estranhos. Fugir é trocar uma sentença de morte certa por uma chance muito pequena de sobrevivência, comprada ao custo de perigos desconhecidos e uma solidão absoluta. É trocar a panela de pressão pelo fogo. O marido se vira e olha para você. Seus olhos estão vermelhos, mas vazios. Ele não sente raiva, não sente nada além de uma exaustão que parece ter 1000 anos. E em seu olhar, você vê uma permissão silenciosa. Ele sabe que você não pertence a este lugar, a esta tragédia. Ele sabe que sua presença só complicará as coisas. Com um movimento quase imperceptível da cabeça, ele gesticula em direção à porta. Vá! A palavra não é dita, mas você a ouve claramente. É um ato de misericórdia, ou talvez ele simplesmente não queira mais uma testemunha para sua dor. Ele está te dando a chance que ele e seus filhos não têm. Você não hesita. O instinto de sobrevivência, a força mais egoísta e poderosa da natureza, assume o controle. Você se arrasta em direção à porta, seu corpo dolorido do trabalho de ontem, protestando. Você não olha para as crianças, encolhidas no canto, agora órfãs de mãe. Você não olha para o homem, parado ao lado do corpo de sua esposa. Olhar para eles seria reconhecer a profundidade da sua traição. Você está os abandonando. Você está escolhendo a si mesmo. Sua mão treme ao levantar a tranca de madeira. O som parece um trovão na cabana silenciosa. Você abre a porta apenas o suficiente para deslizar para fora, para a luz fria e cinzenta da manhã. E então você corre. Você corre pela lama, passando pela casa marcada ao lado, sem ousar olhar para trás, esperando a qualquer momento ouvir um grito, uma acusação. Mas não há nada, apenas o silêncio de uma aldeia que tem mortos demais para se preocupar com um covarde fugitivo. Você corre, impulsionado pelo medo e pela vergonha, sem destino, apenas para longe daquela porta que em breve terá uma cruz branca. Você escapou da quarentena, mas agora está sozinho, um foragido em um mundo moribundo. A corrida te leva para além dos campos negligenciados, para a fronteira irregular, onde a terra cultivada se encontra com a floresta antiga. O pânico que impulsionou suas pernas se esgota, substituído por uma exaustão que te derruba. Você se esconde em um amontoado de amoreiras selvagens, seus espinhos rasgando suas roupas e sua pele. Mas o abrigo que oferecem é um consolo bem-vindo. Seu corpo inteiro treme, uma combinação de frio, esforço e o rescaldo da adrenalina. A liberdade que você buscou ao fugir daquela cabana agora tem um gosto amargo. É a liberdade da fome, do frio e da solidão absoluta. Você olha para suas mãos, arranhadas e ainda doloridas do trabalho de ontem. Você não tem nada. Sem comida, sem água, sem ferramentas, sem um destino. A culpa te corrói por dentro, a imagem do homem e de seus filhos silenciosos, esperando a porta ser selada, queimando em sua mente. Você agiu por instinto, o instinto animal de sobrevivência, e agora, no silêncio da floresta, sua humanidade retorna para te atormentar. É quando você a vê, agachada perto da base de um grande carvalho, a uma pequena distância de você, está uma criança, uma menina, talvez com 7 ou 8 anos. Suas roupas são os mesmos trapos de linho que todos usam, e seu rosto está sujo de terra e lágrimas. Ela está tentando abafar os soluços, balançando-se para frente e para trás em uma tentativa de se confortar. Ela está sozinha,
completamente sozinha. Você a reconhece? Talvez ela seja uma das crianças da casa ao lado, aquela de onde vinham os gritos na noite passada, que de alguma forma conseguiu escapar antes que a cruz fosse pintada na porta. Ou talvez seja de outra família, outra tragédia silenciosa. Não importa, ela é um fragmento do mesmo naufrágio que você. Seu cérebro, agora afinado com a lógica brutal deste século, começa a calcular. A parte de você que fugiu daquela cabana, a parte que sobreviveu até agora, vê a menina e vê apenas um problema. Ela é um risco, ela é um peso morto. Uma criança não consegue se mover rápido ou em silêncio. Ela chorará, atraindo atenção indesejada. Ela precisa de comida e água que você não tem nem para si mesmo. E o mais perigoso de tudo, ela veio de uma casa infectada. Ela pode estar carregando a praga em seu pequeno corpo, uma bomba relógio de febre e bubões. Aproximar-se dela é um convite à morte. A escolha lógica, a escolha de um sobrevivente é clara: permanecer escondido, esperar que ela se afaste ou adormeça e então deslizar para longe, sem ser visto. É o egoísmo final, o passo lógico depois de abandonar a família na cabana. Salve-se! Sempre se salve. Mas então outra parte de você, a parte que você pensou ter morrido, começa a gritar. É a sua consciência do século XXI, sua moralidade, sua humanidade. É a imagem de uma criança assustada e sozinha. Em seu mundo você chamaria a polícia, os serviços sociais, faria qualquer coisa para ajudar. Deixar uma criança neste estado era impensável. Abandoná-la à morte certa, por fome, exposição ou pelas mãos de alguém menos hesitante que você, parece um mal maior do que qualquer risco para si mesmo. A culpa que você sente por sua fuga anterior se intensifica. Talvez esta seja sua chance de expiação. Um ato de bondade para equilibrar o ato de covardia. Talvez, apenas talvez, em um mundo que perdeu toda a sua decência, um único ato decente seja a única coisa que realmente importa, mais do que a própria sobrevivência. A batalha acontece dentro de você, uma guerra silenciosa entre o instinto e a compaixão. A lógica da sobrevivência contra o peso da humanidade. Você a observa por um longo tempo, seu pequeno corpo tremendo. Cada soluço dela é um golpe em sua determinação de permanecer egoísta. Você pensa no silêncio das crianças na cabana. Elas mereciam ser abandonadas? Esta menina merece? A resposta é um não tão retumbante que abala sua alma. Você não sabe se pode salvá-la, mas sabe que não pode abandoná-la. É uma escolha ilógica, imprudente e provavelmente suicida. E é a única escolha que você pode fazer para viver consigo mesmo, mesmo que seja por pouco tempo. Você toma uma respiração profunda. Lentamente, você se levanta e sai do seu esconderijo. O barulho de seus pés, quebrando um galho, faz a menina pular, seus olhos se arregalando de terror. Ela se encolhe, esperando um golpe, um monstro. Você para, levanta as mãos abertas, em um gesto universal de paz. Você tenta sorrir, mas seu rosto está tão tenso que provavelmente parece uma careta. Você não diz nada, pois suas palavras não significariam nada para ela. Você apenas fica ali, esperando, deixando-a ver que você não vai machucá-la. O medo em seus olhos luta com sua solidão desesperada. Ela vê em você não um salvador, mas talvez, apenas talvez, alguém que não é uma ameaça imediata. Com uma lentidão torturante, você dá um passo em sua direção e depois outro. Você se agacha para ficar no nível dela e estende a mão. Não para agarrá-la, mas como uma oferta, um convite. Após um momento de hesitação que parece durar uma eternidade, ela estende sua mãozinha trêmula e suja e a coloca na sua. O contato de sua pele na dela é a primeira conexão humana genuína que você sentiu desde que chegou a este inferno. Neste momento, você deixa de ser um fugitivo correndo de algo. Você se torna um protetor, caminhando em direção a um futuro desconhecido. Você escolheu a humanidade em vez da sobrevivência. E agora vocês dois estão juntos nisso.
Dois pequenos pontos de decência em um oceano de caos. O sol nasce. Depois de uma noite passada em um esconderijo precário na floresta, o amanhecer não traz a onda de alívio que você desesperadamente ansiava. A luz do sol, pálida e fraca, serve apenas para iluminar a totalidade de sua miséria. Ela revela os arranhões em seu rosto e braços, a sujeira sob suas unhas, as olheiras profundas no rosto da pequena menina que agora é sua responsabilidade. Você escapou da aldeia, da quarentena, da morte certa. Mas o que você ganhou? Apenas um tipo diferente de condenação. O novo dia não é um novo começo. É apenas a continuação do ciclo. O primeiro e mais tirânico mestre do dia é a fome. A dor em seu estômago é uma presença física, uma bola de garras que se aperta e se contorce. É ainda pior ver a mesma dor refletida nos olhos da menina. Ela não reclama, seu trauma a deixou quase muda, mas você vê em seu rosto a mesma necessidade que consome você. A sua primeira tarefa, seu único trabalho agora, é encontrar comida. Mas você não é um caçador-coletor. Você não sabe distinguir as bagas venenosas das comestíveis, as raízes nutritivas das inúteis. Sua sobrevivência depende do acaso. Vocês passam horas vasculhando o chão da floresta. Suas mãos, já feridas, ficam cobertas de terra e arranhões, enquanto você cava em busca de algo, qualquer coisa. Você encontra algumas frutas vermelhas em um arbusto. Elas são azedas e te deixam com a boca seca, e você come apenas uma, esperando para ver se ela te fará mal, antes de dar o resto para a menina, que as devora com uma avidez que parte seu coração. A bondade tem um custo, e seu primeiro preço é a fome. O segundo mestre do dia é o medo. Ele é sua sombra constante. Cada estalo de um galho na floresta faz você congelar, o coração na garganta. É um animal? Um lobo, talvez? Ou pior, outro humano. Talvez o feitor tenha mandado homens atrás do fugitivo. Talvez sejam bandidos que se escondem nas florestas, esperando por viajantes fracos e desavisados como vocês. Você se move de árvore em árvore, de sombra em sombra, ensinando a menina a fazer o mesmo com gestos urgentes. O medo por ela é uma nova dimensão de terror. Você se pega constantemente olhando para ela, procurando por qualquer sinal da doença. Uma tosse, uma queixa de calor. Você sabe que ela veio de uma casa infectada. Cada momento de saúde dela parece um milagre temporário. E você vive com o pavor constante de que a sorte dela e a sua possa acabar a qualquer momento. E o terceiro mestre é o trabalho. Não o trabalho produtivo dos campos, mas o trabalho exaustivo da própria sobrevivência. Você precisa de água. Você encontra um riacho, a água parece clara, mas você sabe os perigos invisíveis que ela pode conter. Não há escolha. Vocês bebem esperando que a sede imediata não seja trocada por uma doença mortal em alguns dias. Você precisa de abrigo. O sol pode estar brilhando fracamente agora, mas a noite trará o frio novamente. Você passa a tarde inteira tentando construir um refúgio. Você arrasta galhos caídos, tentando encostá-los em uma rocha para criar um quebra-vento. Você tenta tecer folhas e galhos menores para criar um teto. É um trabalho patético, desajeitado. A estrutura que você constrói é frágil e oferece pouca proteção real. Mas o esforço te deixa sem fôlego, seus músculos doloridos, gritando em protesto. Você tenta fazer fogo, esfregando 2 gravetos com uma determinação desesperada, como você viu em filmes. O resultado são apenas mais bolhas em suas mãos, já em carne viva, e nenhuma faísca. O fracasso é total. A comunicação entre você e a menina é um balé silencioso de gestos e olhares. Você aponta, ela segue. Você oferece uma fruta, ela a aceita com olhos agradecidos. Ela tropeça, você a ajuda a se levantar. Ela é um lembrete constante e silencioso do peso de sua escolha. Há momentos em que você a olha e sente uma onda de ressentimento.
Sua vida seria mais simples, sua fuga mais fácil, se você estivesse sozinho. Mas então ela olha para você com uma confiança tão absoluta, tão frágil, que o ressentimento se dissolve em uma onda de proteção feroz. Você é tudo o que ela tem. E de uma forma estranha e assustadora, ela é tudo o que você tem. Ela é a âncora para sua humanidade. O sol começa a descer novamente, pintando o céu com tons de laranja e roxo que parecem uma zombaria de beleza em um mundo tão feio. O dia termina. E o que você realizou? Você andou alguns quilômetros. Você encontrou um punhado de comida que mal fez cócegas em sua fome. Você construiu um abrigo que provavelmente não vai te manter aquecido ou seco. Você sobreviveu. É tudo. O amanhecer não trouxe um novo capítulo. Ele apenas virou a página para uma folha em branco idêntica à anterior. A menina adormece, exausta, encolhida contra você em busca de calor. Você fica acordado de guarda, ouvindo os sons da floresta, sentindo a fome, sentindo o medo. O ciclo está completo. E você sabe, com uma certeza desoladora, que amanhã ele começará novamente. Passaram-se dias desde a sua fuga. Quantos você não sabe dizer? O tempo se tornou um borrão de amanheceres frios, dias de busca desesperada e noites de medo e fome. Você e a menina se tornaram criaturas da floresta, movendo-se como fantasmas pelas sombras, sobrevivendo de raízes amargas, de alguns ovos que você roubou de um ninho e da água dos riachos. A menina raramente fala, mas a mão dela na sua é uma presença constante, uma âncora de peso e propósito. A fome, no entanto, é um mestre implacável. A floresta não oferece o suficiente. Com o coração pesado de pavor, você sabe que precisa arriscar se aproximar da civilização novamente. Não por esperança, mas por necessidade. Vocês caminham por horas, circulando de volta em direção à aldeia que você abandonou, seu ponto de origem neste inferno. Você não entra. Você sobe uma colina coberta de mato que oferece uma visão panorâmica do lugar. Você se deita de bruços na grama úmida, a menina quieta ao seu lado e observa. E um novo tipo de frio, que não tem a ver com a temperatura, se espalha por suas veias. A aldeia está silenciosa, mas é um silêncio diferente do que você se lembra. Não é o silêncio tenso de pessoas se escondendo, prendendo a respiração. É um silêncio vazio, oco, o silêncio da ausência. De sua vantage, você pode ver as ruas de lama. Elas estão quase desertas. Ocasionalmente, uma única figura se move lentamente, como um inseto solitário após uma tempestade. A fumaça que antes subia de quase todas as cabanas, agora emana de apenas um punhado delas. Muitas das casas têm agora a cruz branca pintada na porta, mais do que antes. Algumas portas estão escancaradas, balançando com a brisa, revelando uma escuridão vazia no interior. A igreja, cujo sino antes marcava as mortes e as orações, está em silêncio. Talvez não haja mais ninguém para tocá-lo, ou talvez haja mortos demais para marcar. Os campos ao redor, onde você trabalhou sob o céu cinzento, estão completamente parados. O trigo e a cevada, que já estavam apodrecendo, agora se deitaram completamente, formando uma cobertura marrom e podre sobre a terra. É uma paisagem de abandono total. Você entende com uma clareza que é ao mesmo tempo terrível e libertadora. A praga não passou. Ela terminou seu trabalho aqui. O caos, a paranoia, os gritos na noite, a violência, tudo isso era o som da luta, o som da doença em seu auge. O que você está ouvindo agora, este silêncio assustador, é o que vem depois. Não é paz. É o silêncio de um cemitério. A aldeia não se curou. Ela foi eviscerada. Restam apenas alguns sobreviventes, fantasmas assombrando as ruínas de suas próprias vidas, provavelmente tão famintos e desesperados quanto você. É neste momento, olhando para aquela devastação silenciosa, que a aceitação final desce sobre você. A última brasa de esperança de que isso era um sonho, um erro, uma provação temporária da qual você escaparia,
finalmente se apaga. Não há para onde fugir, porque todo lugar é, ou em breve será, como este. Não há caminho de volta para o seu tempo, para o seu mundo de conforto e lógica. Aquela pessoa que acordou na cabana há tantos dias, com suas sensibilidades modernas e seu choque cultural, está morta. Ela morreu em algum lugar entre a visão da carroça da peste e a sensação da mão da menina na sua. Você é outra pessoa agora. Alguém mais duro, mais magro, mais silencioso. A aceitação não traz alegria. Ela traz um estranho tipo de calma. A ansiedade sobre o futuro, sobre como escapar, é substituída por uma clareza brutal e simples. Sua existência se reduziu a um conjunto de tarefas imediatas. Encontrar a próxima refeição, encontrar um abrigo para a noite, manter a menina segura, manter a menina viva. Seus objetivos não são mais grandiosos do que isso. Sua vida, que antes era uma narrativa complexa, agora é uma série de sentenças curtas e simples. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso protegê-la. Você se vira, de costas para a aldeia moribunda. Você não precisa mais dela. Não há nada lá para você, nem mesmo o medo. É apenas um monumento à morte. Você olha para a menina. Ela está olhando para você, não para a aldeia. Seus olhos não perguntam, para onde vamos? Eles dizem, eu confio em você. O peso dessa confiança é imenso, mas é o único peso que importa agora. Você se levanta limpando a terra de suas roupas esfarrapadas. Você estende a mão para ela. Ela a pega sem hesitação. Juntos, vocês se afastam da colina. Não correndo com medo, mas caminhando com um propósito lento e pesado, mais fundo na natureza selvagem. Você não sabe o que o amanhã trará, mas pela primeira vez, você não espera que seja nada além do que é. Você é um sobrevivente, você é um guardião, e neste mundo destruído, isso terá que ser o suficiente. Agora, respire fundo. A jornada foi longa e árdua, mas ela terminou. Sinta o peso daquela realidade do século XIV começar a se dissipar, como a névoa da manhã ao nascer do sol. Você não está mais naquela floresta fria, nem naquela aldeia de medo. Você está aqui, seguro, em seu próprio espaço, em seu próprio tempo. Sinta a textura dos seus lençóis, a maciez do seu travesseiro. Eles são reais, são seus. Não há palha para te espetar, não há chão de terra fria. Apenas o conforto que você mesmo criou. O ar que você respira é limpo, sem o cheiro de fumaça ou de doença. Ouça os sons suaves do seu próprio ambiente, a leve zumbido de um aparelho eletrônico, o som distante do tráfego, ou talvez um silêncio pacífico. São os sons da normalidade, os sons da segurança. Deixe cada músculo do seu corpo relaxar, liberando a tensão daquela luta constante pela sobrevivência. Suas mãos não estão em carne viva pelo trabalho. Suas costas não doem pela labuta. Você pode soltar a vigilância, pode fechar os olhos sem medo do que a escuridão possa trazer. A noite aqui não é uma ameaça a ser suportada, mas um refúgio, um tempo para descanso e recuperação. Deixe a calma te envolver como um cobertor quente. A imagem da vela bruxuleante, da brisa suave pela janela, o toque do tecido macio contra sua pele. O mundo pode ser um lugar duro e a história está cheia de escuridão. Mas essa jornada acabou. Por enquanto e por toda esta noite, você está aqui, em seu santuário, em paz.